Boa noite, tudo bem? Eu me chamo Luciano de Almeida, eu sou vice-presidente da família Hope, um movimento de pessoas trans e famílias. E hoje estou aqui com o apresentador do podcast Pode Tudo Trans. Nosso podcast tem como objetivo abordar nossas vivências, discutir saúde, compartilhar o trabalho realizado em prol da nossa população e falar sobre educação e atualidades. Também queremos mostrar nossas singularidades e promover a visibilidade da comunidade. E hoje estamos aqui com a nossa convidada, nossa amiga, a doutora Ellen Veras. Doutora, por favor, se apresente. Boa noite a todos. Eu me chamo Ellen Veras, eu sou advogada há mais de 7 anos, atuo com mulheres, mulheres trans, mulheres héteros e hoje a gente vem aqui falar um pouco da minha vivência, do que eu tenho de conhecimento, do que seria viável da gente estar conversando para defender os direitos de todos, né? Agora iremos começar as perguntas, tudo bem? Sim. O que a motivou a trabalhar na promotoria de crimes contra a vida? Então, o principal motivo foi quando eu ainda na fase assim de estudo, de vestibular, tive a intenção de ingressar no direito e compreender um pouco mais sobre o comportamento humano, buscar justiça em situações extremas. Então, trabalhar na promotoria de crimes contra a vida me proporcionou uma visão muito profunda. Eu pude entender a dor dessas vítimas, né, e da responsabilidade que o direito tem para devolver a dignidade para essas pessoas, sendo os familiares, né, dessa vítima que veio a sofrer esse tipo de crime contra a vida. Quais foram os maiores desafios que a senhora enfrentou na vara de violência doméstica? Então, na vara de violência doméstica, lá eu fazia um estágio, eu era supervisionada pelo doutor Maurício Ponte. Ele era o juiz e, inclusive, ainda é o juiz titular da vara de violência doméstica. Lá, o meu maior desafio foi lidar com a dor dessas vítimas de violência doméstica, sem perder a objetividade que o direito traz. Porque é uma vara que exige uma sensibilidade humana, mas também exige também uma técnica, uma firmeza na aplicação do direito. Então, cada caso ele trouxe para mim uma carga emocional intensa. Eu tinha que saber lidar com essa carga, equilibrar com a aplicação do direito, a lei, sem me permitir que a emoção ela viesse a comprometer a aplicação da justiça. Então, acredito que o controle emocional foi o maior desafio que eu tive. Como sua experiência anterior influenciou na sua prática atual em empreendedorismo e compliance? É, então, as experiências que eu tive no, na vara de violência doméstica e na promotoria de justiça, que eram dos crimes contra a vida, eles despertaram em mim a importância de ter ética, de desenvolver essa ética, de me aprofundar na ética e ter a prevenção e responsabilidade. Porque são os pilares essenciais também para a aplicação do compliance e o empreendedorismo, né? Porque hoje em dia a advocacia ela não exige você só saber de leis. Você tem que ser multitarefa e saber também que para você conseguir gerenciar um escritório próprio, fazer gestão de pessoas, você tem que ser multidisciplinar. Então, hoje eu aplico essa vivência na prática, ajudando empresas a atuarem de uma forma correta, sustentável e humana, porque trabalha também essa questão da humanidade, você saber até que ponto você consegue desenvolver aquela pessoa, fortalecendo a cultura e a integridade nesses negócios. Então, o que influenciou da minha experiência anterior é saber essa aplicação em cada ramo. O que levou a senhora a se mudar para São Paulo e abrir seu próprio escritório em São Paulo? Certo. Quando eu me formei em Belém, ainda que eu sou natural de Belém, eu sempre tive o desejo de ter o meu negócio próprio. Em Belém, eu tenho ainda o escritório aberto, em que um dos meus sócios, que é o Dr. Mauro, ele cuida.
E em São Paulo, quando eu quis desenvolver a minha advocacia e poder atuar para todo o Brasil, eu tive essa intenção de mudar de estado justamente para alcançar esse objetivo, porque era um sonho de construir um propósito com mais liberdade. E São Paulo, ele representa essa inovação, as oportunidades, os desafios, tudo novo. Então, abrir um escritório em um local que você não é conhecido é o principal desafio que eu tive para chegar em São Paulo e ter, eu posso dizer que a reformulação da minha advocacia, porque em Belém eu trabalhava especificamente com direito civil e criminal. Em São Paulo eu pude desenvolver outras áreas do direito. E foi uma forma que eu encontrei para ter a minha vocação e autonomia mais desenvolvida, poder escolher alguns casos para me formar uma equipe comprometida, para que ela viesse com excelência transformar o meu modo de ver a advocacia, se comunicando com as pessoas e cada vez mais a gente tem um crescimento. Então, em São Paulo, foi o meu principal objetivo, que era a expansão da minha advocacia. Como a senhora define o papel da advocacia na proteção dos direitos das mulheres? Então, hoje, a advocacia, eu vejo que ela tem uma voz ativa na transformação social. Quando a gente atua em defesa dos direitos das mulheres, a gente precisa verificar o que é a individualidade de cada caso e reafirmar os principais objetivos e princípios, que é a igualdade, a dignidade, a justiça. Então, a advocacia, ela não tem só o dever, né, de apresentar o direito para todas as pessoas e principalmente as mulheres, mas ela tem o dever também de acolher, de fazer com que aquela mulher seja bem orientada e empoderada, né, para que ela tenha o direito dela realmente garantido e seja uma ferramenta para ela se libertar, né, e não ter esse medo que geralmente é o que acontece com as mulheres que precisam de proteção. Quais as iniciativas a senhora tem implementado para apoiar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade? Certo. Atualmente, eu faço parte de um instituto que acolhe crianças e adolescentes que são vítimas de abusos sexuais. Ele tem uma expansão em todo o Brasil, mas principalmente no estado do Pará, que são nas comunidades ribeirinhas. Essas crianças, elas precisam do básico, né? Porque são crianças que, infelizmente, a gente tem visto que os próprios pais, e na maioria dos casos, eles têm conhecimento dessa violação, desse abuso, mas devido à situação em que eles se encontram, eles não conseguem fazer com que essa criança seja afastada ali daquele local do que ele está sofrendo aquele abuso. Então, através desse instituto, além de apoiar, né, através das campanhas, buscando a proteção desses menores em risco, a gente acredita que a educação e a orientação jurídica, ela vem para romper esse ciclo de vulnerabilidade da criança e construir um futuro mais justo para essa criança e o adolescente. Então, se a gente consegue, através da campanha, alcançar tanto também as mães em que elas têm o desejo de fazer com que o seu filho, a criança ou adolescente saia desse ciclo de abuso sexual, orientando da melhor forma, da forma com que ela pode agir, porque não envolve somente o desejo dela, às vezes a gente tem esbarrado em políticas públicas que acabam que não melhoram a vida dessa pessoa, dessa mulher e até mesmo o genitor da criança. Então, é algo que envolve, abrange muita coisa. Através do direito, da advocacia, eu consigo fazer a orientação dessa família toda para que ela venha romper esse ciclo e a criança ela possa ser reintegrada, porque na maioria dos casos as crianças nem querem frequentar as escolas. Então, através disso, a gente traz a orientação que é necessária para essa família. Como a senhora aborda a questão dos direitos dos animais em sua prática? Então, na prática, hoje eu tenho, né, o Rick e a Chloe, que são dois huskies siberianos.
Então, eu não tenho filhos, né? Então, para mim, eles significam isso, ter filhos e serem meu filho. E eu acredito profundamente que os animais, eles também precisam dessa proteção, eles precisam da cautela. Hoje em dia, a gente tem visto muitos tipos de crimes contra os animais. Só que a gente tem percebido que as leis, elas não são ainda, elas ainda não têm o acompanhamento do nosso estado contemporâneo. Ela ainda é muito ultrapassada, infelizmente a gente não consegue alcançar muitos casos que deveriam. Hoje eu ajudo algumas ONGs da minha região, faço parte também de institutos de proteção animal, então eu utilizo o meu espaço profissional, quase 100% do meu tempo, principalmente na área digital, nas redes sociais, para conscientizar as pessoas em que o nosso pensamento anterior da sociedade de forma antiga é que o animal ele tem que ficar ali preso, acorrentado, que ele tem que ficar ali no cercado, no quintal, num local afastado das suas famílias. E hoje não. Hoje a necessidade é dele integrar a família. Hoje a gente já tem também a lei do acorrentamento, que já é proibido esse tipo de prática. Então, com a responsabilidade de passar, de orientar para modificar esse pensamento, a gente faz com que a gente possa combater os maus tratos. Porque promover as políticas públicas de proteção é o que realmente o Estado precisa. E a gente precisa também avançar com a atualização legislativa, cobrar também do nosso legislativo que haja essa atualização e que efetivamente haja uma aplicação, porque não é somente você ter a lei e não ter essa aplicação. Então, eu acredito sim que através da prática de você mostrar a sua vivência, o seu comportamento com o animal, a forma de proteção, o cuidado que você tem, você, de forma indireta, você está ali educando toda a sociedade a mudar, né? Quais as mudanças que a senhora gostaria de ver na legislação brasileira em relação à violência doméstica? Então, quando a gente fala de violência doméstica, a gente tem vários pontos que poderiam ser comentados, mas o principal seria o quê? A efetividade das medidas protetivas e o maior apoio psicológico e econômico para essas vítimas, porque existe a violência doméstica, e isso é em todo o Brasil, não tem como a gente dizer que é cada área, cada estado, não, é em todo o Brasil. E o que eu tenho vivenciado na minha advocacia é que as vítimas que são vulneráveis, elas recebem essa proteção do Estado através das medidas protetivas, porém elas esbarram na questão principal, que é de se desenvolver e se desvencilhar daquele agressor, porque na maioria dos casos elas são dependentes, elas têm filhos que são dependentes, o ciclo da violência através da agressão psicológica que elas sofrem, ele não é rompido, porque elas acabam que não têm condição financeira, sem apoio psicológico, elas acabam voltando para aquela casa, para aquele agressor onde elas viviam sofrendo, né, essa violência doméstica. Então, eu acredito que a Lei Maria da Penha, ela é um marco. Ela é algo muito bom para as mulheres. Só que aí a gente precisa garantir essa estrutura para que ela na prática ela funcione. Quando eu dou medida protetiva, eu ingresso com tratamento psicológico, eu tenho a possibilidade de ajudar essa vítima, seja proporcionando um trabalho, algum tipo de atividade que ela venha a ter algum ganho, ou até mesmo uma ajuda social do governo, eu vou estar fazendo com que a medida protetiva ela realmente seja aplicada em todos os parâmetros. Eu vou dar para essa vítima acolhimento, vou dar proteção e responsabilização efetiva desses agressores. Então, eu acredito que em relação à violência doméstica, essa seria o principal ponto que a gente tem de necessidade de mudança. Que conselhos a senhora daria para jovens advogados que desejam seguir uma carreira semelhante? Então, a advocacia ela não é fácil, principalmente no início.
Então, a gente precisa ter persistência e paciência, porque os advogados que estão em início de carreira, eles precisam entender que a advocacia ela é uma maratona. Não é só uma corrida que você vai lá, faz os 5 quilômetros, acabou, você já venceu, já alcançou. Então, precisa ter um propósito, precisa ter estudo constante. Tem que lembrar que a advocacia, acima de todos, ela fala sobre pessoas, ela cuida da humanidade, porque não é somente você entender que a advocacia é o meio para você alcançar o sucesso. Não. Esse sucesso, quando você cuida das pessoas, quando você ajuda as pessoas, ele vem com um reconhecimento de forma livre. Não precisa você trabalhar para ter o reconhecimento, ele vem naturalmente. Então, para jovem e advocacia, a gente precisa que tenha paciência e persistência. Esses são os principais para você alcançar o sucesso. Como a senhora se mantém atualizada sobre as novas demandas do mercado jurídico? Certo. Hoje eu faço parte de alguns grupos de network, eu participo de congresso, palestras, tudo que for voltado ao direito. Às vezes é uma atualização que não é voltada para a aplicação do direito que eu atuo, por exemplo, uma atualização trabalhista, mas eu vou lá nesse evento para identificar qual o tipo de atualização, se tem algum reflexo de aplicação na minha advocacia. Eu sempre procuro estar dentro das atualizações no direito de forma geral, não só com que eu atuo. Então, eu atuo também fazendo gravações de vídeos das nossas redes sociais, do escritório, tanto na minha também, e me obriga a todo tempo saber qual é as atualizações, quais são as decisões. Eu leio muitas decisões, às vezes não são dos meus processos, são de outros processos, mas que eles têm repercussão geral. Então, a gente lê e se atualiza pelo que o judiciário vem entendendo. E sempre se inovar, né? Através de cursos, palestras, sempre buscar esse conhecimento. Como a senhora participa de alguma organização ou rede de apoio de advogados? E como isso impacta no seu trabalho? Certo. Também eu faço parte de um grupo de network que tanto ajuda mulheres que buscam empreender, né? Mulheres dentro do ramo do direito, como também comunidades jurídicas que são através de comissões que a gente tem dentro da própria OAB. E que promovem essa troca, né, de experiência, apoio entre profissionais, você poder compartilhar de que forma você atuou em determinada área do direito, criar conexões que venham fazer com que a advocacia cresça, né? E buscar uma colaboração com mulheres que estão querendo empreender na advocacia. Então, através desses grupos é que eu tenho essa rede de apoio para advogados. Quais são seus projetos futuros no campo do empreendedorismo e compliance? Então, eu tenho o objetivo maior que é de ampliar o meu escritório, expandir. Hoje eu já consigo atuar em todo o Brasil, eu tenho clientes em todos os estados e o compliance empresarial eu busco desenvolver através do contato que eu tenho com micro e pequenos empreendedores. A gente presta orientação jurídica através da assessoria jurídica, e que cada vez a gente busca orientar esses empreendedores de como é que eles devem manter aquela empresa ativa, de que forma ele precisa melhorar para seguir as diretrizes, as leis de aplicação para cada ramo ali de atuação dele, daquele empresário, e que eles entendam que a conformidade, né, a aplicação das regras
regras, das leis, sejam de sustentabilidade, sejam de ética, elas não é um custo, é um investimento na credibilidade daquela empresa e no futuro daquele negócio. Então, através dessa área de aplicação do direito, eu busco desenvolver esses microempresários, conscientizando que a aplicação do compliance é que faz o desenvolvimento daquele negócio de forma sustentável. Como a senhora vê a evolução da advocacia no Brasil nos próximos anos? Eu acredito que a gente está vivendo a era da advocacia digital. Então, o advogado que não se atualiza sobre o direito digital, sobre inteligência artificial, é um advogado que ele vai ficar para trás, porque a nossa profissão, ela exige que a gente tenha estratégia, que a gente saiba tudo sobre o digital, sobre a humanização também. Então, o advogado do futuro, ele vai precisar entender não só de advogar, ele vai precisar entender de gestão, de tecnologia e comunicação, porque não basta apenas ele conhecer a lei. Ele vai precisar gerenciar todos esses ramos. Antigamente a gente conseguia até advogar com o que a gente chama boca a boca, né? Da indicação, mas hoje em dia a gente percebe que o direito digital ele tem crescido de uma forma que a gente não vai ter o que era antigamente. Então, cada vez vai se evoluir mais. Então, o direito digital ele também traz a maior aproximação das pessoas. Eu tenho clientes, inclusive, que eles são do Peru e eu consigo contato com eles. Então, eu acredito que a era digital ela veio trazer, sim, boas coisas para a aplicação na advocacia e, ao mesmo tempo, exige que a gente esteja atualizado e integrado a esse mercado digital que só cresce. A senhora tem alguma experiência marcante que gostaria de compartilhar sobre o seu trabalho na promotoria? Certo. Na promotoria de crimes contra a vida, o que mais me marcou quando eu tive a atuação lá, quando eu trabalhei em supervisão da doutora Rosana Cordovil, que hoje em dia é uma promotora aposentada, inclusive, mas atuante no direito em assistente de acusação, no estado do Pará, ela está atuando ainda. O maior que eu tive, a maior experiência que foi marcante, foi o primeiro júri que eu participei com a doutora, e eu pude perceber assim a dor da família, ao mesmo tempo a importância da aplicação do direito do técnico, né, da pessoa, do advogado, dele estar ali para ajudar a garantir um julgamento justo, sabendo que a aplicação do direito ele vai transformar a vida daquelas pessoas dali para frente que perderam, né, aquela pessoa, aquele ente querido. Então foi ali que eu descobri que o direito ele vai muito além dos autos do processo. Ele toca vidas, ele transforma vidas. Então, esse foi o meu primeiro júri que mais marcou, que eu pude identificar a dor das pessoas que ali estavam vivenciando aquele julgamento. Que mensagem a senhora gostaria de passar para mulheres que enfrentam situações de violência ou abuso? Então, essa mulher, ela precisa saber que ela não está sozinha. A gente precisa fazer com que a mulher ela se conscientize que no início vai ser difícil, assim como seria difícil para qualquer divórcio, qualquer separação, porque que não houvesse violência doméstica. Porque já passaram um tempo de convivência entre aquela família, tem todo um projeto por trás, mas o que ela precisa principalmente identificar é que ela não está sozinha. E ela pedir ajuda não é um sinal de fraqueza. É um sinal, justamente o contrário, de um ato de coragem. Porque você pedir ajuda, expor o seu problema, é muito difícil. Então você tem que ter coragem para que isso seja exercido. E existe várias redes de mulheres que atendem vítimas de violência doméstica. Tem o mapa, que o mapa ele atende de forma global.
Aqui onde eu estou atuando em Campinas, a gente tem uma OAB por Elas. É um projeto também muito legal e que atende essas mulheres e que estão prontas para receber apoio. Então, a vida, ela recomeça quando essa mulher, ela sabe que ela não está sozinha e que ela precisa sim prosseguir para que ela tenha um recomeço melhor ainda. Então, principalmente você saber que não está sozinha. Qual é o hobby da senhora, doutora Ellen? A senhora gosta de fazer? Antigamente eu tinha um hobby bem diferente do que hoje eu já vivencio. Acho que com o passar dos anos a gente vai desenvolvendo outros desejos, outros pensamentos. Então, atualmente o meu hobby principal é visitar vinícolas. Se você me convidar para qualquer coisa, eu sempre vou falar para você: ah, vamos conhecer uma vinícola tal. Aí eu já ouvi falar dela, acho ela bem legal. Outro hobby que eu tenho é passeio em parques, que antigamente, quando eu tinha lá pelos 21, 22, eu não gostava. Eu falava, vou fazer o que no parque? O que que eu vou? Só ver verde, só ver natureza? Só que quando eu adotei os meus dois husky, eu já tive um olhar diferente com eles. Eles já me apresentaram não só a natureza, mas como a vida com um olhar bem diferente. Porque se você observa eles no passeio, eles fazem a verificação de tudo ao redor. Então, automaticamente, eles obrigam você a reparar tudo que tem à sua volta. E a partir do momento que você tem esse momento de pausa e de olhar o que está à sua volta, você já muda a sua concepção. Então, o meu principal hobby hoje está sendo visitação de parques. Os que eu puder verificar, estiver perto do meu alcance, eu vou. E visitar vinícolas. Esse está sendo os principais hobbies que eu estou exercendo agora. Doutora, a gente quer lhe agradecer pelo seu trabalho, pela sua seriedade, pela humanidade, porque a senhora consegue fazer seu trabalho com excelência, por estar aqui conosco, participado da nossa trajetória, junto com meu filho, junto comigo. A gente só tem que lhe agradecer. A gente queria fazer falar publicamente para que todos saibam que também pessoas maravilhosas como a senhora fizeram parte da nossa vida, da nossa trajetória. Então a gente tem muito que lhe agradecer, muita saúde para a senhora, muita paz, que a senhora realize todos os seus projetos e realize todos os seus sonhos. E é isso que a gente tem para lhe dizer, com todo carinho, com todo respeito. E Deus, muito obrigada, porque sempre quando eu lhe procuro, desesperado, a senhora sempre está ali me respondendo e sempre com todo carinho, com toda seriedade, para me orientar. E eu lhe agradeço muito por isso. Obrigada. Eu que agradeço a família Hope, a você e a todo mundo envolvido aqui no Pode Tudo, por abrir esse espaço, né, dar essa oportunidade de eu poder receber esse convite e poder colaborar também. E agradeço pelas suas palavras. E eu sempre, na minha advocacia, eu digo que quanto mais eu atender, mais eu humanizo. Então, através do direito, eu tenho a possibilidade de impactar vidas. E esse impacto, eu quero que ele seja para todos que tiverem esse contato comigo, né? Que todos saibam essa diferença da advocacia, que não é simplesmente a aplicação da lei, e sim você entender a peculiaridade de cada pessoa, poder orientar da melhor forma possível e que todo mundo ele tenha o resguardo do seu direito na sua completude. Então, o Pode Tudo, eu acredito que ele vem abordando vários temas e dentre eles o principal, que é quando a gente traz o conhecimento para quem mais precisa, porque às vezes a pessoa não tem um acesso imediato, mas através de um vídeo, de um contato, de uma conversa, ela pode tirar a dúvida daquilo que ela estava ali dias pensando e encontrando uma solução e não foi possível naquele momento, mas
através dessa rede de apoio que transforma, né? É possível que ela tenha esse acolhimento mesmo. Então, eu quero agradecer a todos da família Hope e muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece e o espaço está aberto, a hora que a senhora quiser é, falar sobre novos projetos. A gente está aqui aguardando para também compartilhar com a senhora, né, os seus projetos e também os nossos. A gente tem muito que lhe agradecer, muito obrigado mesmo do nosso coração. Falo em nome, da minha família, né, família Almeida e também da família Roupa. Nosso muito obrigado por toda essa atenção que a senhora tem com a gente, esse cuidado. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Gente, família, mais uma entrevista com a doutora Ellen Veras. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.